Nós estamos vivendo uma nova extinção em massa do planeta, mas não estamos nos dando conta disso. Pelo menos é o que sugere uma pesquisa do Instituto World Wildlife Fund. Vamos conhecer a extinção do Antropoceno? Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plachina aqui. A Terra já passou por grandes extinções que varreram grande parte da vida do planeta. De acordo com registros fósseis coletados em diferentes regiões da Terra, já ocorreram 5 tipos de extinção em massa. A maior delas aconteceu há 250 milhões de anos, quando cerca de 95% de todas as espécies foram extintas. No atual momento, a humanidade ainda está segura, mas alguns cientistas sugerem que o planeta está passando pelo 6º evento de extinção em massa nesse exato momento. De acordo com uma pesquisa do Instituto World Wildlife Fund, as plantas e animais selvagens estão cada vez mais sem ambientes naturais para continuar sobrevivendo em segurança. Os pesquisadores afirmam que a Terra está passando por uma das maiores crises de extinção em massa desde o período dos dinossauros. O novo evento é chamado de extinção do Antropoceno e é a única extinção em massa causada por seres humanos. Destruição de habitats naturais, poluição e agricultura desenfreada são apenas alguns dos fatores que contribuem para essa extinção. Além desse estudo, existe outro que sugere que nas próximas décadas, aproximadamente 1 milhão de espécies correm o risco de serem exterminadas por conta dessas mudanças. Apesar disso, muitos cientistas apontam que tentar antecipar os resultados de um colapso tão significativo é uma tarefa extremamente complexa. Mas se é tão difícil projetar o futuro, vamos começar analisando o passado. Então, quando e como ocorreram as últimas extinções em massa? O primeiro evento é chamado de extinção do Ordoviciano-Siluriano. Ela ocorreu há 440 milhões de anos e extinguiu organismos marinhos. Cerca de 85% das espécies existentes foram dizimadas. A causa foi uma mudança climática severa que alterou a temperatura do mar, causando a morte da maior parte das vidas do oceano. Houve também a glaciação, um período de frio intenso do supercontinente Gondwana, que acabou diminuindo drasticamente o nível de água dos mares, causando perda do habitat para muitas espécies e destruindo a cadeia alimentar de outras. Algumas teorias alternativas sugerem que metal tóxico pode ter se dissolvido das águas do oceano durante o período de esgotamento do oxigênio, o que acabou exterminando a vida marinha na época. O segundo evento é a extinção do Devoniano Superior, que ocorreu há 365 milhões de anos e foi responsável pela extinção de 75% das espécies existentes na Terra. O período Devoniano viu a ascensão e a queda de muitos animais marinhos, mas também foi quando a vida começou a se desenvolver na Terra. Plantas, como árvores e flores, provavelmente causaram uma segunda extinção em massa, conforme desenvolveram raízes transformando pedras e entulho em solo. O solo rico em nutrientes desaguou nos oceanos, fazendo algas nascerem em enorme escala, e isso causou zonas mortas gigantes, onde as algas retiram o oxigênio da água e sufocam a vida marinha. A teoria não é consenso, e alguns cientistas acreditam que erupções vulcânicas foram responsáveis pela diminuição dos níveis de oxigênio no oceano. O terceiro evento foi a extinção do Permiano-Triássico. Esse foi o maior evento de extinção em massa da história da Terra e ocorreu há cerca de 250 milhões de anos e dizimou 95% da vida marinha e 70% da terrestre. Conhecido como a Grande Morte, foi um período de vulcanismo extremo do planeta na região da Sibéria. Os vulcões liberaram grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, causando efeito estufa, mudando padrões climáticos. O nível do mar aumentou e chuva ácida caiu sobre a Terra. O quarto período foi a extinção do Triássico-Jurássico. Ele ocorreu há cerca de 200 milhões de anos e dizimou 80% das espécies. Embora não esteja claro por qual razão a quarta extinção ocorreu,
Os cientistas acreditam que uma atividade vulcânica massiva aconteceu onde hoje está o Oceano Atlântico, causando o mesmo problema do período Permiano, dióxido de carbono engatilhando mudanças climáticas. Teorias alternativas sugerem que níveis crescentes de dióxido de carbono liberaram metano preso na permafrost, solo congelado encontrado na região do Ártico, o que teria causado a extinção em massa. Por último, o quinto evento foi a extinção do Cretáceo-Paleógeno. Ocorrido há apenas 66 milhões de anos, dizimou 75% das espécies. Todos os dinossauros não aviários foram mortos. Diferente dos anteriores, esse evento foi causado por um agente externo, um asteroide com mais de 13 km de largura que mergulhou na Terra a 72 mil km por hora. Ele fez uma cratera de 180 km de largura e 19 km de profundidade. O lugar onde aconteceu o episódio hoje é a península de Yucatán, no México. O impacto queimou a Terra ao redor com um raio de 1.450 km e fez as temperaturas globais despencarem. Espécies que podiam voar, cavar ou mergulhar fundo nos oceanos sobreviveram. Hoje temos pássaros para contar a história. Acredita-se que aproximadamente 10 mil espécies descendem de sobreviventes desse impacto. Mas e a nova extinção em massa, então? Um dos autores do estudo do Instituto, Tony Barnosky, explica que a taxa de extinção atual está 100 vezes mais rápida que a média dos últimos eventos de extinção em massa. A humanidade continua em segurança, mas Barnosky aponta que em todas as outras extinções, pelo menos 75% de todas as espécies foram dizimadas. Ou seja, caso alcance a mesma média, a sexta extinção poderia aniquilar até 75% de todos os seres vivos. Nomeada de extinção do Antropoceno, o sexto evento de extinção está sendo impulsionado por diferentes atividades humanas, como o uso abusivo de água e energia. Atualmente, a agricultura é responsável por aproximadamente 90% do desmatamento global e pelo consumo de 70% de toda a água doce do planeta. A industrialização também é causadora de diversos problemas, desde sistemas de produção que contribuem para a emissão de gases do efeito estufa, até o uso insustentável de recursos naturais. Caso a humanidade não se desvie de um caminho mais desastroso, a Terra continuará a perder a sua biodiversidade em um ritmo acelerado. Além da extinção de espécies, o planeta pode sofrer mudanças climáticas críticas nas próximas décadas. Mas ainda é possível salvar o planeta? Segundo um dos principais cientistas sobre as extinções de espécies, Gerardo Sebajos, a única solução para reduzir o atual evento de extinção é desenvolver estratégias para preservar as regiões do planeta que ainda são ricas em recursos naturais. Inclusive, Sebajos está realizando um estudo na Guatemala em parceria com agricultores locais para entender se a solução é realmente viável. Para organizar o salvamento da natureza ao nível global, o cientista afirma que seria necessário uma cooperação internacional em diversas áreas, como política, econômica e social. O objetivo dessa parceria é encontrar soluções adequadas para cada região, a fim de reduzir a mudança climática e a extinção das espécies. De qualquer forma, governos em todo o mundo já estão negociando para criar diferentes acordos de preservação da natureza e redução dos efeitos da mudança climática. A grande questão é se conseguiremos nos organizar e unir para não causarmos essa nova extinção. É a ficção se tornando real pouco a pouco. Quantos livros e filmes você lembra com esse tema apocalíptico? Me lista aqui nos comentários. E se você gosta de histórias de terror, conheça as minhas histórias publicadas na Amazon. O link está aqui no comentário fixado do vídeo. E se quiser ver mais sobre filmes e terror, dá uma olhada nesse vídeo aqui sobre o tema. Te encontro no próximo vídeo com mais histórias. Até mais!